A cada dia que passa, surgem novas evidências de que havia realmente um plano golpista em dezembro do ano passado. Ontem, por exemplo, a CNN Brasil publicou novas transcrições de conversas de militares de alta patente, de pessoas próximas a Bolsonaro, que estavam realmente tramando para haver um golpe de Estado. Basta pensar que nesse momento está preso Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e que foi pego com uma minuta do golpe em casa. Ele está preso, em depressão aparentemente, desesperado, tomando remédio psiquiátrico, e também o que aconteceu foi uma reportagem que saiu esses dias atrás falando que Bolsonaro está apavorado, com medo de ser preso a qualquer segundo. Então, são notícias aí que são assustadoras pensar quão perto o Brasil chegou de uma ruptura democrática mais uma vez. Basta pensar que na história recente do Brasil, a gente fala de anos 60, 70 e comecinho dos 80, o Brasil era uma ditadura militar e, de repente, pouquíssimas décadas depois, mais um governante, mais uma figura que tenta dar um golpe de Estado para se manter no poder perpetuamente. E aí tem pessoas que alegam que não houve de fato tentativa, realmente não aconteceu, então não há crime. Esse é um argumento muito ruim, na verdade, porque se houvesse acontecido o golpe de Estado bem sucedido, não haveria punição para essas pessoas. Não haveria como punir um crime, sendo que o Estado Democrático de Direito já foi abolido e há um novo regime, há um novo sistema, no qual novas leis serão implementadas e haverá uma supressão de direitos políticos de muitas pessoas. Então, assim, no caso do golpe de Estado, uma ruptura democrática, o crime é o planejamento da ruptura. O crime é você especular e você, tentar articular com pessoas de alto escalão para a ruptura. Porque os autos recentes da CNN revelam que essas conversas aconteceram e que o comandante do exército ele se recusou porque tinha medo das consequências. Aqui a gente fala de alguns mecanismos que entram em operação quando há uma tentativa de golpe de Estado. Eu vou mencionar algumas obras para vocês aqui, que eu já mencionei anteriormente, mas vale ressaltar porque são obras que já trabalham com esse tema em alguns momentos passados. Por exemplo, a obra Coup d'État, do Luttwak, e também esse livro aqui que eu já falei muitas vezes sobre ele, que se chama The Dictator's Handbook, que analisa como se dá a tomada do poder, como se dá essa tentativa de manutenção do poder com o ditador. Esse livro aqui, em particular, esse segundo, ele virou uma série da Netflix chamada Como se tornar um tirano, como virar um tirano, se não me engano. Ele mostra qual é o passo a passo para tomada e manutenção do poder, e aí usando alguns tiranos, alguns chefes de Estado ditatoriais como referência para mostrar como eles chegaram ao poder e como se mantiveram no poder. A questão é que quando há esse tipo de ruptura democrática, ou quando há tentativa ou planejamento, é feito um cálculo político, é feito um cálculo das consequências disso. Nesse momento, dezembro de 2022, após derrota de Bolsonaro nas eleições, muitas figuras importantes são acionadas para deliberar sobre a possibilidade de uma ruptura. E aí, o que se sabe é que, por exemplo, esse comandante do exército, ele se recusa porque ele tem medo das consequências. Então, assim, é alguém que talvez até concordasse com o golpe de Estado, não sabemos, não vou aqui especular sobre isso, mas talvez até concordasse, ou mesmo concordando com isso, ele sabia que, se fosse mal sucedido, que ele pagaria um preço altíssimo por isso, pela traição contra a pátria, contra a Constituição, contra a democracia. E daí parece que houve conversas entre cúpulas de aliados políticos do Bolsonaro, congressistas, e que também essas pessoas tiveram medo das consequências. Achavam que, caso houvesse um golpe de Estado, que ele não duraria por muito tempo, que não seria um regime duradouro e essas pessoas seriam punidas também depois. Então, muitas pessoas dessa cúpula política e militar avaliaram, pesaram na balança ali qual seria o ganho político possível, qual seria o ganho potencial de um golpe de Estado e qual seria a consequência, o que eles pagariam caso fosse mal sucedido. E pensando quem era o arquiteto desse golpe de Estado, que era o Bolsonaro, a gente pode imaginar que havia uma grande chance de ser mal sucedido, uma grande chance de ele conseguir talvez, causar um barulho ali, causar alguma tensão, mas que semanas depois ou até meses depois isso caísse e muita gente caísse junto com ele. Então houve a intenção, houve a tentativa, houve a articulação para isso, mas felizmente não aconteceu. E se sabe também que em 2021, no 7 de setembro, o Bolsonaro também pretendia um golpe de Estado. Ele tentou articular as forças, a intenção era levar muitos ônibus com apoiadores para Brasília e isso foi sufocado pelo Alexandre de Moraes. Eu já mencionei isso aqui, que no futuro a história do Brasil vai se lembrar do Alexandre de Moraes como alguém que conseguiu resguardar a democracia brasileira. Então é um caso bastante preocupante porque, como eu falei, pouquíssimas décadas depois do fim da ditadura, mais uma vez uma figura autoritária tenta destruir a democracia.
E isso não é nenhuma novidade pra gente, isso não é, sabe, algo que nos espanta, porque foi a advertência que a gente fez durante todo 2018, durante todo o governo Bolsonaro, como havia a possibilidade de que ele levasse nesse sentido, né? O perfil do Twitter, chamado Tesoureiros, que era o antigo Tesoureiros do Jair, ele resgatou um trechinho da última live que o Bolsonaro fez antes de fugir do Brasil para os Estados Unidos. Vamos assistir aqui para você entender como isso aqui já estava pairando no ar, né? Ouça o Bolsonaro falando sobre o final do governo dele. Comigo, devia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né, para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro linhas você tem que ter apoio. Não é momento de procurarmos responsáveis pela situação que está acontecendo. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Não é o caso de ficar atacando pessoas, instituições, grupos, seja o que for. Né? Quando a situação está difícil, tem que buscar apoio, ajuda. Né? Trazer gente para o nosso lado. Então aqui você vê claramente como ele expressa aqui para os apoiadores um certo desânimo, uma certa apatia, que era o que se retratou no fim do governo dele, né? Alguém que estava desesperado, que estava ali, sabe, chorando pelos cantos, que estava remoendo a derrota, mas ao mesmo tempo também revela alguém que tentou se articular. Ele falou ali em buscar aliados, ele falou ali sobre tentar alguma coisa dentro das quatro linhas da Constituição, então ele é alguém que realmente nunca ocultou, na verdade, o perfil autoritário e golpista dele. Daí basta recordar a trajetória dessa figura, né? A gente falou muito sobre isso também, como alguém que era um apologista da ditadura militar, como tinha referencial político dele nos militares do regime, como ele, em 99, na televisão, vai lá e diz claramente que se ele fosse presidente da República, que ele daria golpe no primeiro dia, porque o Congresso estava comprado pelo presidente e votava tudo que o presidente queria. Esse é um ponto curioso também, né? Como ele tem esse perfil golpista, qualquer circunstância seria um pretexto para que ele desse um golpe de Estado. Se o Congresso é comprado, é um pretexto para dar um golpe de Estado. Se o Congresso é hostil, é um pretexto para um golpe de Estado. Se por acaso o STF é hostil a ele, né, como foi de fato durante o governo dele, é um pretexto para um cabo e um soldado entrar no STF e derrubar a democracia. Então, assim, qualquer pretexto é pretexto para quem é antidemocrático, para quem quer ser um governante sem qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de resistência. E aí, outra coisa interessante, a gente pensar um pouquinho sobre essa questão envolvendo o poder, a sedução do poder. Porque há um senso comum aí, inclusive são ideias que são propagadas muito por filósofos e teóricos anarquistas, como Bakunin, por exemplo, que o poder corrompe as pessoas. Que uma vez que você esteja ali, sabe, no topo da sua hierarquia, no topo da sua categoria, por exemplo, no caso político, né, como presidente, que o poder vai te transformando, vai te moldando e você, sabe, não quer deixar o poder mais. Quem assistiu, por exemplo, Game of Thrones sabe disso, né? Uma série que basicamente é uma disputa sobre poder num mundo medieval fictício, né? E ali pessoas se matando por causa do poder, para se tornar o rei. Então, quem está no poder, nessa visão da sedução do poder, ela é corrompida. São pessoas íntegras às vezes, mas que uma vez que começam a ter poder em sua mão, elas vão se degenerando. Mas, por outro lado, também uma outra visão, que, na verdade, pessoas que almejam o poder e que já têm o potencial de ser corrompidos pelo poder é que se aproximam do poder. Porque, vamos supor, você não tem nenhuma ambição na vida, não tem expectativa de chegar no poder, não tem desejo do poder, dificilmente você vai buscar postos de poder. Dificilmente você vai tentar galgar essas escadas que te levem ao topo da hierarquia. Então, sim, você tem pouca chance de ser corrompido pelo poder porque você não deseja o poder e não quer estar no poder e não busca o poder. Então, talvez essas pessoas que estão, de fato, disputando esses espaços, elas são muito mais propensas a serem corrompidas por esse gostinho de poder do que aquelas pessoas que nem sequer estão disputando esses espaços e nem sequer almejam isso. Então, me parece que no caso do Bolsonaro, tem a ver um pouco com esse perfil autoritário desde sempre, porque é alguém que sempre teve essas falas, sabe, escabrosas sobre a democracia e que foi galgando esses espaços de poder no interior do Congresso. Talvez sem muita expectativa de chegar à presidência, porque ele era aquele zero à esquerda, sabe, tosco, grotesco, pouco articulado, mas que, dadas as circunstâncias políticas brasileiras e mundiais, conseguiu essa visibilidade, né? A gente falou muito também sobre isso, né, sobre como as condições foram propícias para isso, que alguém como Bolsonaro talvez jamais chegasse ao poder 15, 20 anos atrás, porque não havia essas condições. No modo como se dá hoje nas redes sociais, o modo como a distorção da informação permite certas bolhas ideológicas para as quais não há acesso,
Então, isso certamente propiciou essa explosão de popularidade do Bolsonaro, que cresceu graças às redes sociais. O Bolsonaro não seria nada sem Facebook, sem WhatsApp, sem YouTube, não seria nada. Não haveria visibilidade para ele. Inclusive, muitos analistas políticos erraram tragicamente ao analisar o Bolsonaro, porque acreditavam que o jogo político era como se dava anteriormente. Achavam que uma vez que a máquina, política eleitoral partidária entrasse em movimento, que isso trituraria o Bolsonaro. Basta pensar numa análise feita pelo Andreasa, ex-editor da Record e comentarista também do Jovem Pan, depois da CBN, se não me engano, e o Andreasa falou justamente isso, que o Bolsonaro seria triturado uma vez que o dinheiro partidário entrasse em movimento. E ele estava redondamente enganado. Eu imaginava que ele poderia ser triturado, mas com o passar do tempo percebi que havia uma grande capilaridade nas redes sociais. E isso impactava jovens, impactava adultos, impactava idosos, pessoas propensas a serem alimentadas por essas falsidades e que de fato embarcaram nesse delírio coletivo que foi o bolsonarismo. Então, as condições permitiram que ele chegasse lá e, uma vez lá, ele pôde tentar, almejar permanecer no poder de maneira indefinida. E aí houve esse planejamento de golpes de Estado no passado, houve o 8 de janeiro, que possivelmente ou talvez se torne uma CPI também, porque agora há cada vez mais evidências de que realmente havia mobilização não apenas de apoiadores, gente pequena do Bolsonaro, mas da própria cúpula bolsonarista e, como eu falei no começo aqui, ele está agora apavorado com a possibilidade de ser preso. E a gente espera isso, a gente está aqui esperando há muito tempo que ele seja preso. E não preso apenas pelo cartão de vacinação dele, mas seja preso por tentar ou atentar contra a democracia, tentar destruir a democracia brasileira, e isso certamente seria um risco tremendo para muitas pessoas, Muita gente da oposição política, muita gente de esquerda, muitos intelectuais que se oporiam a um golpe de Estado e que acabariam presos, mortos, exilados, torturados, ou seja, aquela história que a gente sabe já do terror recente no Brasil ou em outros países que têm regimes autoritários e que não respeitam direitos humanos, não respeitam liberdades individuais, não respeitam direitos políticos. Era o grande temor que a gente tinha e que, na minha leitura pelo menos, ainda não foi totalmente afastado. O Bolsonaro ainda é um risco, os bolsonaristas estão no Congresso, os filhos do Bolsonaro são os herdeiros intelectuais e ideológicos do Bolsonaro, então esse discurso não vai desaparecer tão cedo da política brasileira e por isso que é importante estar sempre ressaltando aí certos valores democráticos que devem ser preservados, porque a alternativa é muito pior. Se você acha ruim a democracia por várias questões que possam ser questionadas, a alternativa é muito pior mesmo. Bem, o que vocês pensam sobre essa história aí, sobre esse temor do Bolsonaro ser preso, se ele vai ser preso ou não? A gente está falando sobre isso nos últimos dias aqui e a gente fica se indagando, Quando esse cara vai acabar em cana? Não sabemos, mas o que você pensa sobre isso, sobre esses novos relatos, essas novas transcrições de conversas entre a cúpula militar brasileira. A gente pode voltar em outro momento e falar sobre isso, sobre o espírito golpista também dentro do exército brasileiro. Como é que você ouve esses áudios, como é que chega para você essas conversas, Porque são assustadoras. São pessoas militares, de carreira, pessoas que, da cúpula militar, que estão lá tramando para destruir a democracia. Isso é muito pavoroso. O que você pensa sobre isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e aproveite para conferir também na pré-venda o meu livro infantil com Carolina Arcari e ilustrações de Thiago Egg chamado Olga Descobre Democracia. E é importante para reforçar essa ideia para crianças de quão importante a democracia e esse direito nosso de escolher representantes, de trocar os representantes quando eles são ruins, de buscar uma representação no jogo político eleitoral e como é importante enfrentar o autoritarismo, O autoritarismo, o golpismo, porque isso aí impactaria muita gente e muita gente acabaria sofrendo com isso depois. Um forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!